Bom, pessoal, antes de mais nada, quero agradecer muito aí a todo mundo que se inscreveu no canal, que curtiu os vídeos, que está deixando comentários. Eu estou muito contente com a evolução que a gente está tendo aqui no nosso canal, nessa série. Inicialmente eu ia fazer apenas uns 20 e poucos vídeos, além do que a gente fez aqui, eu ia colocar alguns inimigos pela fase e ia encerrar a série. Mas como o pessoal está apoiando bastante aí, através das inscrições e curtindo os vídeos, deixando os comentários, então eu acho que vale a pena continuar. Eu recebi muita sugestão muito legal, super pertinente e realmente dá vontade de fazer as coisas que vocês estão sugerindo. Então vou sim continuar com esse projeto. Como eu falei, eu não consigo fazer tudo que vocês sugerem já de imediato, sempre procuro responder ali nos comentários, mas assim que possível eu faço, tá? Então a gente vai terminar agora a parte do player, vai fazer ali o inimigo, com alguns status, depois obviamente a gente pode incrementar outras coisas, mas na sequência aí eu pretendo fazer mais a parte de interface também, então colocar ali uma tela inicial com menu, com botão, que a gente clica, vai para o jogo, fazer um pouco essa parte de UI também, desenvolver um pouquinho a HUD do jogo, que eu vejo que é algo que sempre aparece nos comentários, tá? Então eu pretendo fazer sim, só não consigo fazer já, beleza? Então, gente, agradeço demais aí pela participação de vocês. Quem ainda não está inscrito, por favor, inscreve para continuar apoiando esse canal. Vamos fazer crescer esse projeto de ensinar programação e desenvolvimento de jogos de forma gratuita, beleza? Então, valeu pessoal, bora pro vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos melhorar o controle da velocidade do player, tá? É algo bem importante aí para tornar o jogo mais fluido e também para a gente ter um controle melhor para criar até outros estados, como dash, ou fazer o personagem deslizar, ou criar um cenário, por exemplo, de gelo, onde ele vai escorregando, tá? Então é bem legal isso, é bem importante, tá? Vocês vão ver que no começo é um pouquinho complicado sim, até a gente entender o funcionamento, mas depois que a gente faz uma vez, a gente tem controle total aí da velocidade. Então, para facilitar um pouquinho, vou mudar o cenário aqui, eu vou tirar aquela parte que tem a água, vou fazer tudo um terreno só para a gente poder justamente testar aqui, ter um espaço para o nosso personagem poder correr, tá? Porque a gente vai mexer justamente com a velocidade. Então, vamos lá para o script, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais pesado em termos de script, a gente vai mexer um pouquinho mais com a programação. Então assim, o que acontece aqui? A velocidade do player, a gente está sempre setando ela aqui na nossa função move, Então conforme a direção, a gente vem aqui, multiplica a direção pela speed, e quando a gente não está apertando nenhuma tecla, ele chama essa função aqui, tá? A gente já vai ver o que essa função faz. Então, só para facilitar um pouquinho, eu vou tirar a função move, tá? Então toda ela aqui, Ctrl X, eu vou colar ela lá em cima, porque a gente vai precisar ficar acessando ela toda hora. Então eu vou colocar ela aqui em primeiro, nossa primeira função, porque eu vou mexer justamente com esses valores aqui, da speed e com a função move, Então eu vou deixar aqui para a gente não precisar ficar rolando o código inteiro toda hora. Então vamos ver o que acontece, Aqui a gente tem uma função que o papel dessa função aqui, ela é diminuir a velocidade gradativamente, mas ela não está funcionando. Eu não sei se é um erro aqui do template, Porque quando a gente cria o template, ele já vem com essa função pronta, Porém ela não funciona. Então não sei se é um erro, se era para ser assim ou não. Porque o que acontece? Quando a gente solta, a gente clica e anda, ele para imediatamente. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade, em vez de 80, eu vou colocar 180, para ficar mais visível. A gente solta, ele para imediatamente, ele não escorrega nem um pouquinho para frente. E para andar também, ele simplesmente começa a andar já na velocidade máxima dele, Então assim, essa função aqui, ela deveria gradativamente ir diminuindo, mas o que acontece? Essa função ela faz o seguinte, você passa para ela a velocidade atual, tá? Então, velocidade atual seria a velocidade que o player está, Então, velocity.x. Depois você passa a qual velocidade você quer chegar, então 0, Você quer chegar em 0, quer que o player pare. E aqui o quanto você quer decrementar, então você vai diminuindo aos pouquinhos. Só que se ele já está na velocidade de 180 e você quer decrementar a 180, ele imediatamente chega em 0. Então não faz muito sentido, por isso que eu acho que é um erro no template. Só para a gente testar, eu vou colocar o valor 10 aqui, tá? Eu vou rodar de volta.
Ó, e agora a gente vê, ó, que ele desacelera, tá? Né? A gente solta, ele ainda anda um pouquinho e vai desacelerando, né? Isso a gente pode usar também para fazer ele acelerar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou copiar para cá, né? E aqui eu vou fazer o contrário, aqui eu estou acelerando. Então, a velocidade atual é a velocidade x, né? Ele pode estar parado, pode estar andando, é a velocidade atual. Eu quero chegar na velocidade que seria a speed, só que a gente tem que multiplicar pela direção, então eu vou pegar isso daqui e colocar aqui, né, a direção vezes o speed, e o quanto eu quero incrementar, né? Então, o quanto eu quero subir cada vez, né? Então, vamos lá, F6, e agora ó, a gente percebe ó, que ele tem uma aceleração e desaceleração, tá? As duas, né, com o mesmo valor, porque a gente colocou aquele 10 ali. Então, isso aqui já fica bem mais legal, tá? Ó, se eu diminuir, por exemplo, aqui, ó, esse 10 para 1, por exemplo, a gente vai ver que agora, ó, ele vai escorregando, ó, já não estou mais nem encostando, ó, né, e ele ficou como se fosse assim, um terreno super, super liso, né? Então, a gente pode calibrar esse valor aqui, né, conforme o nosso terreno, ou então eu posso chegar no valor que falo, aqui está ideal para controlar o player. Assim como quando a gente joga lá um Super Mario, né, que ele tem aquela aceleração, desaceleração, e isso fica bem gostoso de jogar, né, deixa o jogo mais fluido. Só que tem um problema aqui, tá? A gente não pode colocar simplesmente um valor constante aqui, como um 10, por exemplo. Porque como a gente está dentro do move, que é chamado aqui dentro do Physics Process, então assim, essa função ela é chamada em todos os frames, ou seja, se o nosso jogo estiver rodando ali, digamos, próximo dos 60 FPS, essa função está sendo chamada 60 vezes por segundo. Então assim, se você está diminuindo uma quantidade aqui em cada frame, vai fazer muita diferença. Se o computador está rodando a 30, 60, 120, a gente vai ver um comportamento completamente diferente em cada computador. Então isso não é legal, né? Então a gente não pode fazer dessa forma. E como que a gente evita isso, né? Aqui eu precisaria multiplicar, tá, o valor, né, esse ou o valor que a gente definir pelo delta, tá? O que é o delta? O delta ele vem aqui no Physics Process, tá? Então ele é o tempo que passou desde o último frame. Eu vou fazer um vídeo só sobre o delta, mas por enquanto é legal entender o seguinte: se o computador for mais lento, o delta é maior, então ele compensa, né? E se o computador for muito rápido, o delta é muito pequenininho, então ele acaba que dá elas por elas. A diferença é que no computador rápido você vai ter mais frames, né? E você vai ver o movimento mais fluido, mas a velocidade vai ser exatamente a mesma, não importa o, né, digamos assim, o processamento ali, o processador do computador. Então, por isso que a gente multiplica pelo delta, né? Só que assim, a gente não vai colocar, por enquanto eu vou colocar esse 10 vezes delta, mas a gente já arruma isso, né? O maior problema aqui é que a gente não tem o delta na nossa função move, né? Porque o delta ele vem aqui no Physics Process e a gente não passou ele para frente, né? Aqui nas nossas funções de update de cada estado. Então assim, por padrão, né, eu sempre passo o delta aqui, tá? Eu só não fiz antes para não, né, ficar confuso, a gente passar um valor que a gente nem vai utilizar. Então eu vou aproveitar, eu vou copiar aqui, ó, e eu vou passar o delta para todas as funções, tá? Por que está dando erro? Porque essas funções elas não esperam receber um valor, né? Então, ó, por exemplo, o idle state ele não esperava receber o valor delta, então eu vou declarar aqui para ele, né, falar assim, ó, eu preciso receber obrigatoriamente o valor delta. Então eu vou fazer isso para todas as nossas funções, né, de estado, né, de update de estado, beleza? Então fechamos aqui, só que, né, esse delta ele não está sendo passado lá para o move, né? Então se eu voltar aqui para a nossa função move, eu preciso exigir receber o delta aqui também, tá? Então, ó, agora que eu coloquei o delta, parou de dar erro aqui, mas vai dar erro aqui onde a gente chamou o move sem passar o delta. Então, ó, a gente recebe ele aqui e passa para frente ele aqui. Então assim, ele é tão importante que realmente a gente acaba precisando desse delta em vários pontos, né? Então por enquanto a gente está usando ele só para calcular, né, aqui essa velocidade, tá? Então assim, ó, primeiro, em vez de eu usar o 10 aqui, eu vou declarar uma nova variável, né, para a gente ter aqui uma variável de
aceleração e desaceleração, tá? Eu vou até colocar ela como @export para a gente poder editar ela conforme a fase, de repente, se a gente quiser, ou para a gente poder editar ela ali simplesmente pelo editor, né? E poder testar mais facinho sem precisar ficar achando onde que a gente declarou isso aqui. Então, beleza, eu vou fazer aqui uma acceleration. Acceleration. Eu vou começar com o valor inicial aqui de 100, tá? Depois a gente testa outros valores. E eu vou fazer uma export var, que vai ser deceleration. Vou inicializar também com 100, tá? E essa speed, em vez de eu deixar aqui como uma constante, eu já vou aproveitar e mudar também para export. Em vez de speed, eu vou chamar ela de max speed, tá? Velocidade máxima. Opa, faltou var aqui, né? Então, var. Beleza, então a gente declarou as 3 variáveis que a gente precisa para calibrar aí a velocidade bem certinho, e agora a gente aplica elas aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente sempre vai partir da velocidade x que está o player naquele momento. Aqui a gente quer chegar na velocidade quando a gente estiver acelerando, né? Ou seja, tem uma direção, o player apertou um botão, a gente quer chegar na velocidade máxima. Então aqui, né, eu vou substituir pela variável que a gente criou ali, né, de max speed. E aqui onde a gente faz o decremento, deixa eu expandir aqui, em vez de 10 eu vou usar o acceleration. Então aceleração vezes o delta, né? Então esse delta é importante, né, a gente multiplicar aqui para que funcione igual em todos os computadores. Aqui, quando o player não estiver apertando nada, ele cai no else, ou seja, a gente quer que o player pare, né, quando o jogador não estiver apertando nada. Então, a gente parte da velocidade atual, então aqui é igual, tá? A gente quer chegar no 0 e a gente quer aqui a deceleration, né, vezes o delta. Beleza, então eu posso salvar o script, né? Até vou voltar aqui para a nossa cena 2D, né? Vou selecionar aqui o player, tá? E aqui eu vou ver que apareceu aqui, ó, max speed, aceleração e desaceleração, tá? Eles aparecem aqui por causa daquele @export que a gente colocou lá. Beleza, se eu rodar agora, tá? Ó, ele acelera muito devagar e desacelera muito devagar também, tá vendo? Mas a gente já vê que tá funcionando. Aparece, ó, fica até legal, ó, parece que ele tá em cima do gelo, tá? Então, se eu for fazer uma fase de gelo, né, eu posso usar algum valor parecido com esses, né? Aqui acho que está um pouco exagerado. Então, assim, a aceleração realmente está muito, muito baixa. Eu vou testar com 400 e a desaceleração, por enquanto, 400 também. Vamos ver. F6. Ó, já ficou bem mais legal, tá? A gente não precisa usar valores iguais, então eu posso fazer ele acelerar numa taxa e desacelerar, né, numa taxa diferente, mas aqui, ó, já fica bem mais fluido, ó. Você se vira, ó, ele dá aquela escorregadinha e daí corre para o outro lado, tá? Então assim, ó, já fica muito mais legal de jogar, tá? Então assim, como eu falei, parece um pouquinho complicado, né? Porque a gente tem que mexer em várias coisinhas ali, mas depois que a gente faz, agora para a gente poder calibrar, ó, simplesmente a gente vem aqui e troca esses valores, né? E consegue deixar muito mais fluido. Beleza, pessoal? No próximo vídeo a gente vai criar o estado para o player deslizar, então a gente precisava fazer isso antes para daí fazer o estado para ele deslizar de barriga, né? Então a gente vai criar um estado novo, que se você estiver andando e aperta para baixo, ele cai de barriga e a gente, né, daí utiliza isso daqui para fazer ele sair escorregando. Beleza? Então, valeu pessoal, não deixem aí de seguir o canal, né? Deixa seu like, deixa os comentários e vamos para o próximo vídeo.